Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Nascimento e eu sou um dos jornalistas do Mídia em Debate. Eu estou aqui com dois amigos, o Nerivan Silva e o Lincoln, que também é um dos jornalistas do Mídia. A gente está aqui para debater um assunto que está na mídia, e a recusa da cassação do mandato do deputado Natan Donadon, que no último dia 28 teve na Câmara uma votação para tirar o mandato. Ele que está preso e é acusado de peculato e formação de quadrilha. Causa um certo incômodo nas pessoas, né? Saber um deputado está atrás das grades e ainda continua com o seu cargo, não é mesmo? Ah, mas sem dúvida, isso é um assunto assim tremendo, né? Quer dizer, nesses últimos dias a sociedade brasileira presenciou um ato que sinceramente traz um constrangimento muito grande para nós brasileiros. Porque isso não é só uma situação aqui no Brasil. Eu fico às vezes imaginando, Lucas e Lincoln, uma situação dessa natureza como repercute também fora do Brasil. Quer dizer, um parlamentar, um representante do povo, eleito pelo voto do povo, agora atrás das grades por transgressão das leis do país, né? E isso é um problema muito sério. Eu fico às vezes imaginando, Lucas, que exemplo isso tem para essa geração que está nascendo agora, como será esse Brasil daqui a alguns anos. Realmente causa indignação, pois teve a votação na Câmara e os deputados rejeitaram. E teve até algum número que faltou. A favor foram 233 votos a favor da cassação, contra a cassação foram 131 e foram 41 abstenções. Foi um voto secreto. Lincoln, eu queria perguntar para você agora. Um voto secreto, você acha que isso daí influenciou bastante? Se fosse um voto aberto, isso não teria acontecido? Acredito que não teria acontecido, né? Mas que com certeza influenciou, né? Por ser um voto secreto, você não se identifica, né? Você não se compromete, né? O presidente do PPS, o Roberto Freire, ele está indignado com essa decisão aí, né, da absolvição de Donadon. E ele disse que foi uma noite vergonhosa, né? Conforme o Nerivan disse. A repercussão, mundialmente falando, é triste, né? É uma situação complicadíssima, né, de aceitar. Só para ressaltar, foram 233 votos a favor, mas para que ele deixasse, né, o cargo de deputado, teriam que ser 257. Após a votação, contudo, o presidente da Câmara ele ressaltou que o afastamento ele não terá mais esse tipo de votação desse gênero. Quando tiver a votação para tirar o cargo de um deputado que já esteja preso, que já esteja condenado, não será mais votação fechada em sigilo, terá que ser aberta. Ele teve uma citação aqui e disse assim: tendo em vista a rejeição do parceiro da Comissão de Constituição e Justiça de Cidadania, que opinava pela procedência da representação, essa presidência dará consequência à decisão do plenário. Todavia, uma vez que era razão do cumprimento de pena em regime fechado, o deputado Natan Donadon encontra-se impossibilitado de desempenhar suas funções, considerando-o afastado do exercício de mandato, e determino a convocação de suplente imediato, em caráter de substituição pelo tempo que durar o impedimento do titular. Aqui o presidente da Câmara ele disse que está impossibilitado, ele foi até bem generoso, né? Ele está preso, está atrás das grades. Uhum. Sem dúvida. Bom, um aspecto que eu acho que é fundamental a gente discutir e falar é a fragilidade do sistema político brasileiro, né? Mas por outro lado também se analisa também a mentalidade do brasileiro ao eleger, ao nomear os seus representantes, né? Então, assim, claramente há uma postura omissa. Por exemplo, essa questão de voto secreto, o indivíduo vota secretamente ali, o indivíduo não mostra a cara, ele não dá a cara, né? Ele não assume a responsabilidade. E isso é um problema muito sério. E teve um bom número de deputados que nem sequer apareceram. Nem sequer justificaram como doença. Exatamente. Quer dizer, deram a sua justificativa, né? Sabe lá se é isso mesmo que eles estão colocando lá, né? Agora uma outra questão, está sendo voto secreto. E os réus do mensalão que estão saindo aí?
Aí a gente entra naquela questão de que é critério para um e critério para outro. Quer dizer, são critérios diferentes, são adotados critérios de forma diferentes para também situações que requerem assim, um posicionamento mais firme. E isso realmente é um problema. Para mim, viu, Lucas e Lincoln, isso mostra de fato a fragilidade do nosso sistema, né, como país e assim por diante. Tem até uma PEC para deixar o voto aberto, né, aberto. Só que não foi votada ainda. O presidente da Câmara quer continuar, quer votar, quer ir à Câmara fazer essa votação. Mas eu acho que está faltando um pouquinho de nós. De mim, de você, do Lincoln, de você que está nos assistindo. Está faltando um pouquinho. O pessoal de junho foi às ruas pedindo pela PEC 37 que fosse votada, né? Será que não seria o jeito de fazer de novo? Ir às ruas de novo? Lincoln? Acredito que manifestações, você pode ter essa opção, né? As pessoas protestar, mostrar de fato de que lado elas estão realmente. E o detalhe que eu estava me lembrando aqui, nós estamos pouco menos de um ano e pouquinho, né, para as eleições presidenciais e deputados novamente, né? 2014 está aí. E o Brasil chega para as próximas eleições, acredito eu, hoje estamos no 1º de setembro, as próximas eleições, muito abaladas nessa questão política. Não só esse caso agora do Donadon, né, que é uma vergonha, né? Ele preso, mas com um mandato em exercício ainda. Mas outros casos também aí, a corrupção, tantas notícias ruins que nós já tivemos. Com certeza serão umas eleições no ano que vem onde o seu voto fará muita diferença. Mais do que nunca. Mais do que nunca. A questão é a seguinte, a nível de Brasil, há aí uma sequência de escândalos, né? Quer dizer, é um escândalo atrás do outro. A gente que já acompanha a história, a gente vai perceber que de alguns anos para cá, realmente no Brasil, no cenário político brasileiro, os escândalos eles têm acontecido, eles têm ocorrido um atrás do outro. Quer dizer, uma sequência de fatos, de acontecimentos, de escândalos. Não é? É uma corrente isso aí. E isso é um problema assim, muito sério, porque às vezes eu fico imaginando como é que as pessoas, como é que nós brasileiros podemos então lidar com isso aí, porque queira ou não, é o nosso país. Né? Aceitemos isso ou não, é a realidade do Brasil. E, de fato, talvez é necessário mesmo que haja, talvez, uma manifestação do povo, né? Para que realmente um cenário como esse, e estes, né? Não é apenas esse, não é apenas um caso, são tantos casos, de fato, isso venha a deixar de acontecer. Né? Claro, não sei se é muita generosidade ou é muita credulidade a gente imaginar que um dia nada disso vai acontecer. Mas, quando o povo de fato se manifesta, alguma coisa acontece. Tem uma mudança, né? Tem que ter uma mudança. Ressaltando aqui, a sessão durou 4 horas. O presidente da Câmara, ele estendeu o quanto ele pôde, pois existia um bom número de pessoas que não compareceram. Os deputados não compareceram para a votação. É um descaso também dos deputados? Seria um descaso deles também? A pergunta, Lucas, eu não sei, mas em meio a tudo isso aí, eu fico me perguntando o seguinte: quando é que eles aparecem para votar? Eu acho que essa é uma pergunta São Paulo que tem que ser respondida. Exceto quando vai, por exemplo, aumentar o salário deles, né? Quando vai aumentar aí as verbas de gabinete, aí eles aparecem, né? Mas a pergunta é, quando é que eles aparecem? Ou em prol de que eles aparecem? Quer dizer, numa situação como esta, pelo menos me leva a imaginar que aqueles que não compareceram, eles deixam assim nas entrelinhas, né, uma coisa que popularmente a gente chama assim, os indivíduos também estão devendo. Né? Os caras também estão aí com alguma coisa para que eles não comparecessem, porque de fato, talvez no final das contas seriam aí os sujos falando do mal lavado. Mal lavado. Né? Exatamente. Donadon, ele pôde ir até a Câmara, pôde se defender, ele conseguiu, né, um mandato para poder ir até lá, e disse, eu agradeço a Deus que a justiça está sendo feita. Ele está ligando aí bastante para a Bíblia, né, bastante versos, para comover. E ainda, no meio do seu depoimento, ele pedindo para que as pessoas votassem a favor da não, que ele continuasse sendo deputado, ele reclamou da comida do presídio.
Ele tá no presidiário da Papuda, em Brasília, e reclamou da comida. É revoltante, digamos, né? É, Lincoln. Olha, essa semana eu vi uma matéria aí e eu pude ver que dentro da cela dele, ele tinha até TV. Era simplesmente um descaso, um tapa na cara da sociedade. Um cara que é julgado por roubar 8 milhões e 400 mil, né, do dinheiro público aí, e na cadeia reclamando de comida, tendo televisão, cadeia só para ele, né, não se juntou a outros presos, né. É uma vergonha isso, é um tapa realmente na cara da sociedade. A informação de quadrilha dele desviou mais de 8 milhões de reais da Assembleia Legislativa de Rondônia em 1990. Exatamente. Agora, o que eu fico pensando, viu, amigos, o que eu fico imaginando é o seguinte: enquanto um parlamentar desse aí, ele se apropria de uma quantia desse, como nós vimos aí, 8 milhões, quanto? Não vi? Mais de 8 milhões. Mais de 8 milhões, eu fico imaginando como está, por exemplo, a saúde do Brasil, o sistema de saúde do Brasil. Né? A gente vê aí nos hospitais pacientes aí pelos corredores, né? Pessoas morrendo por falta de socorro médico. Nós vemos também um outro caos no Brasil, que é a educação, gente. A educação do Brasil, ela simplesmente é sucateada. Né? São professores aí que vão para a sala de aula praticamente para salvar, aliás, professores que têm deixado, né, as salas de aula até por uma situação de proteção da própria vida. Né? Então, enquanto a gente vê um parlamentar se apropriando, né, de quantias vultosas aí, a gente percebe que, por outro lado, a educação brasileira, o sistema de saúde brasileiro, né, cai numa situação... A segurança também. A segurança também, né? Então é uma situação muito difícil. Eu, sinceramente, eu fico às vezes imaginando como é que um indivíduo desse consegue dormir. E o que é pior, né? O indivíduo ainda coloca Deus, ainda apela para a Bíblia, apela aí para o aspecto religioso. Bom, isso não me admira, viu, Lucas? Porque há alguns anos a gente pôde perceber cenas até de oração, né? Sim, indivíduos sim. aí roubando, mas orando ali, e até agradecendo a Deus pelo que estava sendo cometido ali. Exato. Eu me faz lembrar de uma pessoa que uma vez disse assim: olha, vale mais um pecador confesso do que a hipocrisia de um santo. Hipocrisia e ironia também, né? E ironia também, né? Exatamente. Bom, fechando aqui, ele foi condenado a 13 anos de prisão, 4 meses e 10 dias. Foi crime de peculato, quando o crime de prática por funcionário público contra a sua administração e a formação de quadrilha. Está preso, continua sendo deputado, não está podendo assumir o cargo, mas é deputado ainda. E até quando isso vai? Será que teremos próximos deputados aí que continuarão na cadeia e tendo seu cargo garantido? É o que a gente vai pensar e mostrar para você e discutir, pois são notícias que estão na mídia. Se está na mídia, a gente debate.